Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. A floresta se abre como uma ferida úmida, enquanto Diana desperta do coma com memórias em estilhaços, e Homer a conduz até a clínica isolada, prometendo cura total para as dores que a imobilizam. O prédio surge entre as árvores como um corpo que respira devagar, suas paredes suando silêncio e vigilância. A câmera inicia em plano aéreo descendente sobre a mata compacta, desliza em traveling lento até alcançar o carro de Homer, aproxima-se em close do rosto de Diana e executa um leve tilt vertical que revela a fachada da clínica, comprimindo o horizonte. O ar parece friccionar a pele de Diana quando ela atravessa a entrada, e os corredores se contraem ao redor dela como se testassem sua resistência, enquanto Farah e Doutora Trefin apresentam protocolos médicos com serenidade controlada. Josefina chega pouco depois com Joseph, e a presença da menina atravessa os corredores como um sussurro tenso que as luzes capturam e distorcem. Diana aceita os tratamentos, embora as promessas de recuperação completa ecoem com pequenas falhas que ela começa a perceber. As paredes parecem escutar quando Homer declara amor incondicional e o piso devolve passos com um atraso quase orgânico. Fragmentos de memória retornam sem aviso, misturando lembranças do casamento com imagens que ela não consegue situar. A clínica pulsa em ritmo irregular, como se algo em seu interior estivesse sendo repetido e descartado, e Diana passa a desconfiar das explicações oferecidas. Na floresta, o vento arranha os troncos e conduz Diana até uma mulher idêntica a ela, silenciosa, que a guia por entre galhos que se inclinam como dedos tensos. O anexo surge afastado do edifício principal e sua estrutura vibra com uma expectativa contida. Ali, Diana descobre que pessoas gravemente doentes estão sendo clonadas para que possam continuar vivendo por meio de cópias saudáveis. O processo falha repetidamente e os exemplares mal-sucedidos são eliminados. Homer decidiu que todos os clones de Diana seriam mantidos vivos, recusando-se a permitir sua destruição. O espaço parece estremecer ao redor dessa revelação, como se o concreto tivesse absorvido cada tentativa fracassada. Joseph, incapaz de aceitar que Josefina não pode ser salva pelo procedimento, entra em desespero. A clínica reage ao fogo como um organismo ferido quando ele a incendeia. As chamas percorrem corredores com voracidade quase consciente, e o teto estala como se gritasse sob pressão. Homer é retirado gravemente ferido, seu corpo marcado pelo incêndio. Diana sobrevive ao colapso e passa a cuidar dele depois, enquanto o que restou do edifício se contorce em fumaça e cinzas, ainda irradiando calor como uma memória que se recusa a esfriar. A câmera acompanha em plano sequência o interior carbonizado, avança lentamente até encontrar Homer deitado, sob cuidados, executa um close fixo no rosto de Diana enquanto ela observa, e recua em traveling silencioso até enquadrar os dois envolvidos pela penumbra imóvel. O ambiente agora parece respirar de forma mais lenta, porém pesada, como se cada parede carbonizada guardasse resíduos do que foi tentado ali. Diana permanece ao lado de Homer, cuidando dele, enquanto o silêncio se adensa e o ar carrega o peso das escolhas que não podem ser revertidas. Se a vida pode ser replicada indefinidamente, o que ainda distingue sobrevivência de aprisionamento? Diana desperta sem memória, mas não sem angústia. O que a paralisa não é apenas o acidente, nem a dor física que a percorre como uma presença constante. O núcleo da sua maior dificuldade está na incapacidade de reconhecer como parte de si mesma aquilo que a ameaça. Diana luta para sustentar uma imagem de esposa amada e protegida, mesmo quando o corpo pressente o contrário. A sombra se manifesta como desconfiança, mas ela tenta silenciá-la em nome da promessa de cura e da narrativa oferecida por Homer. Essa tensão revela uma cisão entre percepção instintiva e necessidade de pertencimento. Diana não consegue integrar a suspeita à consciência sem sentir que destruiria o único vínculo que lhe resta.
O arquétipo ativado nela é o da anti-heroína, não aquela que conquista pela espada, mas aquela que resiste pela dúvida. Sua estética psíquica é subterrânea, marcada por corredores internos onde o amor e o medo compartilham o mesmo quarto. Ao redor de Diana, repete-se um padrão ancestral, a descida ao território oculto para que algo esquecido retorne transformado. O centro isolado, a floresta, a duplicação do corpo, tudo evoca imagens universais que atravessam séculos. A persona que Diana tenta sustentar, a esposa agradecida pela dedicação de Homer, começa a rachar quando símbolos insistem em emergir. A mulher idêntica na floresta, as memórias que voltam como lampejos, as incoerências no discurso médico. Há um complexo ligado à dependência afetiva que se ativa diante da fragilidade física, tornando-a mais vulnerável à manipulação. Contudo, também opera uma autorregulação silenciosa. Quanto mais ela tenta negar o incômodo, mais o inconsciente envia sinais, quase como se a psique recusasse colaborar com a própria anulação. No mundo distópico do terceiro milênio, onde a biotecnologia promete apagar limites humanos, Diana encarna o dilema contemporâneo. Até que ponto podemos substituir o corpo sem fragmentar a alma? A sombra de Diana não se limita à suspeita sobre Homer. Ela também contém o medo profundo de não ser suficiente, de precisar ser refeita para merecer amor. Quando encontra sua duplicata silenciosa, não é apenas horror que surge, mas reconhecimento. Há em Diana uma ambivalência dolorosa. Parte dela deseja a verdade, outra parte deseja permanecer anestesiada. Essa recusa em integrar plenamente a intuição gera confusão perceptiva, visões, instabilidade emocional. O não reconhecimento da própria agressividade latente, a possibilidade de confrontar Homer, de romper, mantém Diana presa a uma posição de passividade vigilante. Enquanto a sombra não é integrada, ela aparece projetada, nas falhas do laboratório, nas mentiras médicas, na própria floresta que parece conspirar. O bloqueio central está na dificuldade de assumir que o amor que a sustenta também pode ser o mesmo que a aprisiona. Perséfone é levada ao submundo, e ao provar o fruto, torna-se ligada para sempre àquele território. Não é apenas vítima de rapto, torna-se rainha de um espaço que inicialmente a aterrorizava. Diana atravessa algo semelhante. Conduzida por Homer a um ambiente isolado, ela desce simbolicamente ao mundo subterrâneo da clonagem e da substituição. A duplicação do corpo ecoa a divisão entre superfície e profundidade. Assim como Perséfone passa a habitar dois mundos, Diana vive entre memória e esquecimento, confiança e suspeita, vida original e cópia. A função psicológica dessa imagem é clara. A descida não é apenas queda, é iniciação. O submundo não é somente prisão, mas também revelação do poder oculto. Se Diana integrar essa experiência, poderá deixar de ser conduzida e tornar-se soberana da própria escuridão. Se a verdade liberta, porque é justamente ela que ameaça destruir o único amor que ainda resta. Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.